Oi, galera, tudo bem? Então, eu recebi um request super feliz e também uma pergunta que as pessoas me fazem bastante. É sobre como funciona a metodologia da minha universidade e como que ela é diferente de outras escolas na Alemanha e até as escolas no Brasil. Eu só queria falar antes de tudo que tudo que eu digo aqui é muito sobre o meu ponto de vista. Eu não tenho nenhum tipo de treinamento pra falar sobre a minha universidade, podia ter, né? E eu não sou nenhum tipo de embaixadora. Então tudo é sobre a minha ótica e sobre a minha experiência pessoal. Assim, só para fins de comparação, eu já estudei na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, administração também, por um bom tempo, não me formei. E vou usar ela como um comparativo também para falar um pouco sobre a minha universidade aqui. Uma coisa que eu acho que é legal explicar antes de tudo, eu ainda estou tentando entender o sistema de educação alemão, mas uma coisa que é diferente aqui é que, em se tratando de instituições de ensino superior, eles têm eles têm mais de um tipo. Eles têm as universitats, que a gente chama de uma universidade, né? Mas ela é mais acadêmica. E eles têm as Hochschulas, que são mais aplicadas, são escolas mais de ciência aplicada, assim, é mais aplicada ao mercado. E o caso da ESB, que é onde eu estudo, a European School of Business, ela fica na Hochschule Reutlingen, então é para ser mais aplicada. Saindo um pouco da teoria e de tudo isso, eu queria falar um pouco sobre o meu dia a dia. Eu tô acabando agora o primeiro semestre, né? Eu tô no meio da minha semana de provas, gravando um vídeo pra procrastinar um pouquinho. Eu vou falar, assim, alguns exemplos que eu achei massa. Só pra dar sei lá, uma visão geral. Então, eu tenho uma aula de inglês para negócios, tá? Business English. E a primeira atividade que eu tive que fazer nessa aula era escolher um país e apresentar pra turma como esse país se portava no ambiente de trabalho. Por exemplo, eu, Vitória Brasileira, digamos que eu tenha que no meu trabalho visitar um cliente na China ou receber um cliente chinês. O que eu tenho que saber de cultura, ou enfim, o que eu preciso saber para não cometer nenhuma gafe, ou compreender melhor o cliente caso ele tenha alguma atitude que eu não entenda, ou como que eu, sabe? Toda essa coisa. Eu achei muito massa porque o meu grupo ele era com dois meninos alemães, alemãos. E, na verdade, tipo, quando eu perguntei, tipo, tá, o que que vocês querem fazer? Eles até que sugeriram a gente fazer no Brasil. E daí eu, obviamente, não me opus. E foi muito legal, assim, pesquisar, porque eu percebi muitas coisas sobre brasileiros que eu não tinha percebido antes, sabe? Em comparação a alemães e europeus, por exemplo. Nessa aula, a gente também teve que escrever um trabalho sobre a employer branding de alguma marca da nossa escolha. Basicamente, como as marcas se portam para recrutar os seus empregados, né? Então, foi bem interessante, assim, porque eu lembro que o material de apoio que o professor deu envolvia Instagrams de marcas que eram legais, assim, que mostravam, tipo, os ambientes de trabalho, os escritórios, mostravam os benefícios, sabe? Eu lembro que tinha um texto de apoio do Medium também, tipo, mostrando, tipo, marcas legais para trabalhar. Pelo menos eu, no meu primeiro semestre, eu não tinha ideia da empresa que eu queria trabalhar, eu não tinha tanta ideia de ambiente corporativo, sabe? Então eu acho que no momento que tu já começa a analisar, tipo, que empresas que têm um branding legal, sabe? Tu já começa a pensar sobre isso, é claro, né? Tipo, que tipo de empresa eu gostaria de trabalhar? Então acho que desde o início já vai te empurrando a pensar no mercado de trabalho, sabe? Eu tive também uma cadeira de Information Systems, que algumas pessoas podem achar chato. Eu não achei. Eu achei legal. Mas era uma cadeira de Excel. Logo de cara, aprender Excel, coisas além do básico, vou dizer. E eu não sei se na minha universidade prévia no Brasil ofereciam, mas eu não cheguei a experienciar e eu sei que muita gente ia procurar curso de Excel fora da universidade, sabe? Porque é uma coisa não só útil para o mercado de trabalho, mas necessária, né? Outra aula que eu achei legal, eu lembro de ter tido 3 ou 4 cadeiras de direito na URGS e eu lembro que eu não gostava nada, tipo, mas, tipo, aqui eu achei massa porque eu achei massa ou mais aturável aqui, porque as aulas eram em formato de case. Só para dar um exemplo assim. Digamos que um cliente faz camisetas e ele pede para um fornecedor algodão, tá? Daí o fornecedor começa a se preparar para entregar o pedido, mas não responde. Daí nesse meio tempo o cliente tá ali, o meu fornecedor não me responde, a demanda tá descendo, eu nem quero mais esse pedido, e ele cancela. Mas o fornecedor já preparou o pedido.
Daí, basicamente, é tipo, tá, o fornecedor quer o dinheiro e o cliente já não quer mais pagar porque ele não quer mais o pedido, sabe? Daí quem é que tá certo, quem é que tá errado? E tá, parece meio tosco eu explicar assim, né? Mas, tipo, eu achei mega aplicável, sabe? Tipo, eu olhei e falei, não, tá, realmente, esse tipo de situação pode acontecer no dia a dia, é uma situação de negócio, e apesar de não sermos advogados, né? Tipo, é interessante tu ter algum tipo de entendimento de direito. Uma cadeira era de Principles of Management, tá? Princípios de administração. E eu acho que seria o equivalente, o que eu tive na URGS, pelo menos o chamado de teorias organizacionais. Eu achei bem curioso, porque na URGS, pelo menos, eu fiquei, acho que uns 4 semestres, talvez não tanto, mas assim, bastante tempo na tecla de aprendendo Taylor, aprendendo Fayol, aprendendo Ford. Não tô dizendo que não é importante, longe disso. Mas a gente viu isso nessa cadeira e eu juro pra vocês que não durou mais de 4 slides, sabe? Isso eu achei curioso. E o resto, tipo, da cadeira falava muito sobre novos modelos de negócio, sobre criatividade, inovação, startup. Tipo, essa empresa, tipo, traz uma empresa pra aula, escolhe uma e daí analisa. Tipo, essa empresa que eu escolhi, ela tem uma cultura que é mais competitiva e valoriza mais performance, ou ela tem mais a ver com inovação, criatividade, um ambiente mais flexível, sabe? E o que eu vi, assim, é a gente analisando mais o que é o dia a dia, o que é mais aplicável, sabe? Querendo ou não, no mercado de trabalho de hoje em dia, do que de fato história. E eu não digo que história não é importante, nunca disse isso, nem vou dizer. E tem que ver se mais à frente eu vou aprender mais sobre esses modelos antigos, sabe? Que ainda são utilizados hoje em dia, querendo ou não. Mas eu vi essa diferença, sabe? Que tudo que era dito parecia assim, eu que já trabalhei, eu tava vendo que aquilo era meu dia a dia na empresa, sabe? E o que eu vi de muita diferença, assim, de muitas cadeiras que eu tive muito mais teóricas na URGS, por exemplo. De resto, também andaram me perguntando sobre a reputação da universidade, tá? Eu aprendi que a universidade aqui é muito bem respeitada, tá? A gente aqui no estado de Baden-Württemberg é um estado muito próspero, com muitas. Tendo muitas empresas com sede aqui, com matriz aqui, que são muito grandes na Alemanha, tipo a Bosch, tipo várias empresas automobilísticas. E essas empresas, não só essas, mas várias que estão na área, já sabem que a ESB é muito focada para o mercado e ele já tem uma conexão muito grande com a universidade, sabe? Desde o primeiro semestre a gente tem o que a gente chama de FIFO, tipo feira de carreira, sabe? E primeiro eu achei meio tosco, assim, porque, tipo, tu tem que te arrumar, tipo, os guris têm que usar terno, os guris têm que, tipo, sei lá, bonitinhos, arrumadinhos. Basicamente, assim, se tu fosse pra uma entrevista de emprego, sabe? Tu já vai lá e tu conhece as empresas e tu já, desde o primeiro semestre, tu já tá fazendo esse networking, sabe? Pra te preparar para o ambiente de trabalho. Pra fechar, eu só ia falar que eu sei que, por exemplo, no meu próximo semestre, uma das coisas que a gente vai aprender é fazer currículo e escrever carta de motivação, por exemplo. Eu acho que uma coisa que a universidade faz, que eu vejo de diferente, é que ela preenche muitos gaps de vida real, assim, que às vezes uma outra universidade não faz, sabe? Tipo, eu nunca aprendi a escrever um currículo, eu nunca aprendi a escrever uma carta de motivação, sabe? Então, saber que a faculdade tá me dando esse apoio pra me inserir no mercado de trabalho e já me fazendo ser conectada com as empresas e, tipo, e vai me empurrar pra fazer um estágio no 4 semestre, não tem choro, sabe? Não tem choro? Não tem, acho massa, na real. Então eu acho realmente um diferencial, sabe? Eu vou dizer que eu me sinto muito mais preparada para o mercado de trabalho com a metodologia que está sendo aplicada aqui do que eu me sentia antes, sabe? Óbvio que tem muito a ver com o quanto eu ponho de esforço, ou botava de esforço, mas eu me adapto melhor com o jeito que a universidade é aqui. Enfim, espero que tenha sido interessante, espero que tenha sido esclarecedor. Caso tenha ficado alguma dúvida e alguém queira mais detalhes, acho que eu já dei detalhe demais. Pode me perguntar, óbvio. Eu gosto muito de falar sobre o tópico, acho que tá bem claro. E seria um prazer, sei lá, algum dia quando ver, ajudar alguém a entrar na SB, quando ver. E por fim, também queria dizer que andaram me perguntando como foi todo o processo para ser admitida na universidade. Então, esse é um vídeo que eu pretendo fazer em breve, caso alguém tenha algum tipo de curiosidade. Tá, e por hoje é isto, que eu já falei muito. É isto, é isto. Se tiverem qualquer pergunta, sugestões, dúvidas, falem, porque
eu gosto muito de fazer vídeos, mas às vezes eu fico um pouco nervosa se o conteúdo é relevante, se vai ser interessante pra alguém. Então, sempre bom que tenha uma demanda antes de eu, de fato, fazer um vídeo. Enfim, mas é isso por hoje. Beijos. Até. Bom fim de. Não, zoeira. Beijo, até.